Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live. Vamos chegando. Mais um capítulo do Caminho, Verdade e Vida. Para quem é a primeira vez que está entrando na nossa live, meu nome é Renata. E fazemos essas lives aqui às terças, quintas e domingos. A gente fica online às 20h20 e o nosso estudo começa às 20h30. Certo? Então esses 10 minutinhos é pra gente falar oi, falar uns recadinhos da nossa casa, lembrar para pegar uma aguinha aí para fluidificar, as minhas já estão aqui do meu ladinho, então quem não pegou ainda, corre lá, pega a aguinha pra gente fazer fluidificação, que assim que a gente termina o estudo, né, do livro, a gente faz as vibrações, a gente faz um passe à distância e tem a fluidificação da água, certo? Vamos ver quem já chegou. A Maria, seja bem-vinda, Maria. Patrícia Siqueira, boa noite, seja bem-vinda. Lilian, Rebeca e Bárbara. Família linda que a gente ama. Sejam todas bem-vindas. É isso aí. E quando assiste em família, assim, é mais gostoso, né? Dona Tetê, meu amor, que saudade de você. Um beijo no seu coração, te amo. Tia Rô, tudo pronto? Aguinha, Bíblia, livrinho, tudo na mão? Saudade de você, Tia Rô. Um beijo no seu coração. Manuel, meu amigo querido, não some mais, Manuel. Seja bem-vinda na nossa live, meu amigo. Ivonete, boa noite, seja bem-vinda. Zilma Bonfim, boa noite, Zilma, seja bem-vinda. Beijo no coração, Tia Rô. Alzira Gomes, boa noite, seja bem-vinda. Muitas vibrações para nós, vibrações de amor, esperança, de tudo de bom, né, Alzira? Décio, boa noite, Décio. Um beijo para Rosana. Um beijo para todo mundo aí da sua casa que acompanha a gente também. Outra família linda. Elza, minha amiga querida, manda um beijo para Juju. Seja bem-vinda. Tia Lu, meu amor, um beijo, seja bem-vindo, um beijo no Guara, nessa família linda também que eu amo. Angelina Colombo, boa noite, Angelina, seja bem-vinda. Airã, minha amiga, minha aluna, seja bem-vinda, Airã, minha querida, um beijo. Quanta gente linda, né? Pessoal, o capítulo que a gente vai estudar hoje, conferir o número aqui para eu não falar errado para vocês. É o 135. Chama o ouro intransferível. E já já o Alê tá aí para poder ajudar a gente no estudo, né? Vocês estão gostando do estudo com o Alê? Gilda Teca, seja bem-vinda, Gilda. Boa noite. Otília Colombo, seja bem-vinda, Otília. Muitas vibrações. Rosângela Paim, seja bem-vinda, minha amiga querida. E aí, Paim, quando que você vai fazer uma palestra aqui no Face para nós, Paim? Paim, sua linda, saudade de você. Seja bem-vinda. Ai, é tão bom esse encontro, né? Nossa, eu tava agora ali conversando com meu esposo, falei, ai, daqui a pouco eu vou lá ver aquela turma linda pra gente estudar, muito bom. Hoje de manhã lá na Casa do Caminho a gente já estudou esse capítulo com a Flávia, foi muito linda o estudo da Flavinha hoje. E agora vamos aqui de novo. Gustavo, meu amigo querido, seja bem-vindo, bom estudo pra nós, amigo. O Gu que dá uma forçona pra gente lá na Casa do Caminho também. Estherzinha, saudade de você, Estherzinha, um beijo. Seja bem-vinda. Isso, Elza, manda um beijo pra Ju. Tô com saudade da Ju também. Manuel apoiando a Paim fazer a palestra, né? Tem um monte de gente com saudade da sua palestra, Paim.
Vamos ver quem vai. Ixi, não. Pensei que tinha travado, mas não travou, não. Gente, como eu sou cabeluda, né? Quanto cabelo. Oi, Ale, amigo! Chegou! Vou pôr você aqui, tá, amigo? Peraí. Vou pôr o Ale aqui, nosso amigo. Ó, a Lilian também. Manda aí, gente, quem tá com saudade da palestra da Paim. Para encorajar ela a entrar aqui na live com a gente. Não me matem, Paim. É que nós estamos com saudade de ouvir você falar. Vamos pôr o Alê. Regina Mobará, boa noite, seja bem-vinda. Estamos te aguardando. Aí, gente, a Paim falou que em breve ela vai estar na live. Vamos aguardar. Guardar ansiosos. Oi, amigo, seja bem-vindo. Aildinha, nossa, Hilda, quanto tempo! Brincadeira que eu vi a Hilda hoje. Lá na nossa casinha, como diz a Beis, né? A Elza já dando bem-vindo. Amigo, olá, Elza, boa noite. Está diferente. Buenas noches, Juju. Boa noite, Ivonete. Boa noite, Alessandra. Olha lá, já tá fugindo a Painha. Pai, não pode não, pai. Oi, Lindinha. Boa noite. Saudade sua. A gente se encontra no próximo trabalho. É tão bom, né? É bom demais. Oi, Pessoal, mãe. logo, Boa noite. logo a gente vai começar o estudo. Antes do estudo, ó, semana que vem a gente vai fazer mais uma rifa de livros, né? Nós vamos fazer 2 rifas de livro. Aí semana que vem a gente divulga aqui. Os trabalhos presenciais voltaram, mas ó, lota rapidinho. Então amanhã já abre a agenda. Quem quiser ir presencial, ó, corre amanhã, já faz, já reserva a sua vaga. Reservou a vaga, tem que ir, né, pessoal? Não pode faltar para não tirar o lugar de outra pessoa. Se até domingo, né? Se até sábado, se até sexta-feira, não vai dar para eu ir, liga e desmarca. Manda mensagem e cede o lugar, tá bom? Ó quem mais entrou aqui, o Marquinhos Pinheiro, meu amigo da internet. Josete, linda, saudade de você, Josete. Um beijo, minha amiga. Nossa, gente, acho que faz mais de um ano que eu não vejo Josete pessoalmente, só que pela internet. Ó, saudade, né? Alzira, boa noite. Senhorita Iraci, boa noite. Josete, seus coraçõezinhos. Quem mais aí, amigo? Josete. Só esperando para carregar aqui. Tá quente hoje, né? Hoje tá. Hoje a lição é da hora, né? É top. Isso daí serve de lição para todos nós. Colocar em prática. É verdade. Ó o pai aí, ó, Lene, mandando mensagem para você. Vamos estudar e apresentar junto, viu? Não adianta só ser universitário, não. Né? Já estou subindo no cargo de universitário já. Já estou virando. O que você vira depois do universitário? Nem sei agora. O Ale já é professor já, né? Ah, Tá começando a aula agora, já saiu do universitário, agora já saiu do estágio, agora já tá professora aí da turma nova. primeiro ano de estudo aí. As mangas, né, amigo? É. Vamos aceitar o desafio da vida aí. É isso aí. Aqui no meu deu 20,31. No seu deu também? O meu deu 20 e 28. Nossos relógios nunca batem, né? É, nunca. Olha o Hugo falando que já. Ixi, vai demorar umas encarnações ainda, hein? Quem sabe um dia. Tá longe. Sim, Alessandro.
Ai, que divertido esse encontro aqui. Vamos começar? Bora Vamos. lá? Então vamos começar o estudo de hoje, sempre com aquela precezinha boa, né? Então vamos Isso fechando aí. nossos olhos, para quem assim se sentir à vontade. Quem não se sentir à vontade pode acompanhar a prece de olhos abertos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus Criador e agradecendo a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, pelo nosso lar, pela nossa família, pela nossa saúde, pelo nosso alimento, pelos nossos amigos, por todas as provas que estamos atravessando. Vamos agradecendo a Deus por tudo isso e vamos tendo certeza de que tudo faz parte da nossa jornada evolutiva. Vamos também elevando nosso pensamento a Jesus, nosso mestre, nosso guia, agradecendo a Ele pelos seus ensinamentos de amor, agradecendo a Jesus pelo seu exemplo, agradecendo a Jesus por ser o governador do nosso orbe, por nos dirigir tão bem, com tanto amor. Vamos também elevando nosso pensamento a Dr. José Maurício, mentor espiritual da nossa Casa do Caminho, e a todos os mentores que lá trabalham, que eles possam nos visitar nesse instante, nos auxiliando com mais um aprendizado, nos auxiliando no nosso tratamento espiritual durante a live. E assim, conectados e com a permissão do plano maior, vamos dar início a mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. É tão bom. Horário é tão bom, fazer uma prece é tão bom, né? O Sim, capítulo de sim. hoje é o capítulo 135, chama O Ouro Intransferível. E ele está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Pessoal, Apocalipse, essa palavra Apocalipse, às vezes dá um pouco de má impressão na gente, né? Quando fala Apocalipse, a gente já pensa no fim do mundo, em coisas Sim. ruins. Mas Apocalipse significa previsão, né? Então, se eu chegar e falar assim, Alessandro, vou fazer uma apocalipse da sua vida, quer dizer que eu vou prever o seu futuro, eu vou fazer uma estimativa do que pode acontecer no seu futuro. Então, Apocalipse é um livro onde os profetas, né, os evangelistas, eles fizeram algumas previsões. Também em Apocalipse tem algumas cartas, né? Que é esse caso aqui é uma carta onde eles estão aconselhando um povo de uma cidade que eles tinham assim, né, uma condição melhor materialmente falando, eles estavam ele estava dando um aviso nessa carta dizendo assim: olha, não é porque vocês têm tudo material que vocês têm que deixar de lado o espiritual. Então eles estão dando esse alerta e cuidado com isso. O versículo fala assim, ó: aconselho-te de que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Então, ele está falando que aqui ele vai dar o que é verdade, o que é verdadeiro. O ouro, né, pessoal, para ele chegar, né, nesse formatinho de brinco, de anel, de tudo que a gente conhece aí em ouro, até de peças, de tanta coisa que a gente conhece em ouro, ele tem que ser forjado no fogo, né? Para ele ser verdadeiro, ele tem que passar por esse processo, senão ele não é verdadeiro. E assim também é com a gente, né? A gente tem que passar por esse processo de transformação do fogo mesmo, né? Quando a gente acha o ouro, antes dele passar por esse processo de transformação, ele é feio, ele é todo lá enrugado, em formato de pedra, é todo feio. Para ele ficar bonito, para ele ter serventia, ele tem que passar por esse processo de fogo, que é o que a gente vai ver aqui um pouquinho nessa lição, e é um pouquinho desse alerta que ele está falando, né? Nesta cartinha aqui de Apocalipse, tá? Então, não vamos mais ter medo dessa palavra Apocalipse, não, tá bom? Não vamos mais pensar em fim do mundo, não. Vamos pensar como o Apocalipse é tipo assim, conselho do pai e da mãe, que já viveu, e fala assim: olha, já passei umas experiências aí, né? E então ensina a gente a lidar melhor com o nosso futuro, certo?
Eu vou fazer a leitura e vou deixar hoje os comentários com o nosso querido amigo Alessandro, nosso irmão. O texto começa assim: sempre vulgares as aquisições de custo fácil. Nada difícil ao homem comum perseguir as possibilidades financeiras, aliciar interesses mesquinhos, inventar mil recursos para atingir os fins inferiores. Entretanto, os que adotam semelhante norma desconhecem o caráter sagrado do mais humilde patrimônio que lhes vai às mãos, abusando da posse para sentirem-se depois mais empobrecidos do que nunca. A recomendação divina é suficientemente clara. Para que um homem se enriqueça, deve adquirir o ouro provado no fogo. Fortuna essa que procede das mãos generosas do Altíssimo. Somente essa riqueza espiritual, adquirida nas situações de trabalho árduo, de profunda compreensão de vitória sobre si mesmo, de esforço incessante, conferirá ao espírito a posição de ascendência legítima, de bem-estar permanente, além das transformações impostas pelo sepulcro, e apenas levará a efeito tão elevada conquista após entregar-se totalmente ao Pai para a grandeza do divino serviço. Ao homem, o homem imobilizado pelo homem poderá sem dúvida receber volumosos salários. Convenhamos, porém, que esses bens se transformam sempre ou algum dia serão transferidos ao trem pelo detentor provisório. No entanto, quanto o trabalhador gasta suas possibilidades nos trabalhos do bem, com esquecimento do egoísmo, desinteressado de si próprio, colocando acima dos caprichos da personalidade os objetivos da obra de Deus, lutando, amando, sofrendo e entregando-se. A ele adquire indiscutivelmente o ouro eterno e intransferível. Isso aí. Então, gente, vamos trazer para o nosso dia hoje o que acontece em relação a isso. É muito importante a gente compreender que o trabalho que executamos no nosso dia a dia é essencial. Porém, devemos buscar o equilíbrio em relação a esse trabalho. Devemos fazer o nosso sacrifício com qualidade, com sabedoria, para proporcionar ao outro um serviço melhor, né? Não devemos focar somente nos bens materiais que temos aqui. Sabemos que o bem material que tem necessidade aqui, devemos fazer bom proveito dele, né? Então, a gente tem que fazer isso com sabedoria. Por quê? Se a gente buscar só o lado material da nossa vida, acabamos deixando o lado espiritual desproporcional a isso. Então, nessa passagem, ele fala que o trabalho é importante, isso é legal, mas também o nosso desenvolvimento espiritual também tem necessidade, porque o nosso corpo é perecível. Então, um dia a gente vai sair daqui, né, e vai voltar para a pátria espiritual, né? Então, a gente tem que saber ter esse equilíbrio, saber viver com qualidade, ter conforto na nossa vida, né? Não precisa ter luxo, mas conforto, ter uma casa confortável, carro confortável, ter um convívio confortável com os nossos irmãos, tanto dentro de casa, assim como as pessoas do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Isso é essencial, que esse equilíbrio, esse ouro que devemos levar para o lado espiritual, para a pátria espiritual. Ser uma boa pessoa, ser honesto, saber respeitar o limite do outro, saber ouvir, saber falar. Tudo isso é o nosso dever aqui na Terra, né? Então, é esse ponto de vista que devemos buscar, que é essencial para a nossa vida.
Jesus mesmo diz que a gente tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, que as demais coisas serão acrescentadas, né? A gente sabe que se a gente orar ao nosso Pai, mostrando que estamos em dificuldade, Ele nunca vai deixar faltar o pão na nossa casa. Ele sempre vai abrir a porta de emprego para nós. Ele sempre vai nos indicar o caminho ideal para seguirmos. Se a gente permitir buscar isso, né, amiga? Se a gente não faz isso, ele vai deixar a gente assim seguir o nosso caminho, vai deixar a gente aprender pelas más escolhas que tivemos, mas sempre que a gente precisar, ele vai estar lá para nos guiar. Então, vamos guardar isso na nossa lição de hoje, que devemos sim buscar esses recursos materiais para a nossa vida, mas também devemos buscar o lado espiritual, para a gente ter um equilíbrio, viver em paz, em harmonia e alegria. É isso Né, aí. amiga? A gente, inclusive, deve buscar, em primeiro lugar, esses bens espirituais, para que com ele, né, que é o verdadeiro ouro que ele está falando aqui na lição, para que a gente possa fazer com esse aprendizado bom uso dos outros bens materiais, né? Então, se a gente Sim, tem essa sabedoria espiritual, a gente sabe usar melhor os bens materiais. Se a gente for buscar primeiro o material para depois o espiritual, com certeza a gente não vai fazer bom proveito do bem material, não é verdade? E quando a isso. gente busca o pão espiritual primeiro, como você falou, o pão material ele vem, né? Deus, ele dá um jeitinho de ajudar a gente com aquilo que a gente precisa, né? Aquilo que a gente precisa, não além do que a gente precisa, né? Que ele sabe que se Sim. ele der além do que a gente precisa, a gente vai acabar se perdendo, a gente vai acabar fazendo mau uso. Então, se a gente tem o que a gente tem, que a gente confie que é o melhor para nós, que a gente confie que com isso que a gente tem seja o suficiente para a gente tocar, né? Isso Outro mesmo. tesouro material que a gente. Material não, perdão, tesouro espiritual é, por exemplo, né? Eu tenho um bem material, tá sobrando alimento na minha casa. Vou até falar sobrando mesmo, né? Não que. Porque assim, é diferente quando a gente tem sobrando e eu vou dar para alguém que está sobrando, ou quando eu não, eu vou dividir mesmo o que eu tenho, vou comprar ali para dividir, né? Mas Uhum. tá, mesmo que esteja sobrando, vou dar isso aqui para não estragar. Se você chegar na porta da pessoa que precisa, tá, jogar as coisas lá na porta dela, tocar a campainha e sair correndo, a pessoa vai até se sentir mal, né? Ela fala, nossa, estou recebendo um resto, aquilo nem vai fazer bem para ela. Agora, se você pega aquilo que você tem sobrando ou que você compra intencionalmente e dê para aquela pessoa aquele bem material com amor e carinho, é muito diferente, não é, gente? É muito diferente. Então, por isso que eu digo, a gente tem que primeiro aprender os valores espirituais para depois os materiais, né? Tem um DJ aí muito famoso brasileiro, acho que todo mundo conhece, o Alok, né? E ele faz algumas ações aí com o pessoal do Fraternidade Sem Fronteiras, né? Ele faz alguns trabalhos bem legais. Tem um testemunho dele na internet, vou contar aqui bem rapidinho, depois vocês peguem, porque tem a foto da pessoa, tem a história completinha, muito legal. Ele contando que questionou a existência de Deus, porque ele foi fazer um trabalho na África e viu muitas pessoas passando. Lá na África a situação é subhumana em alguns casos. E ele chegou na casa de uma senhora que estava com um problema na vista, né? Um problema severo de catarata, e ela estava com o estômago amarrado para diminuir a fome. Já pensou, gente, que é isso? Já estava 3 dias sem comer absolutamente nada e amarrou o estômago para diminuir a fome. E ela recebeu o alimento, ela recebeu todo o cuidado. E aí o que chamou a atenção dele, que ela agradeceu não só pelo alimento, mas principalmente por alguém ter ido até lá levar esse alimento. Porque da mesma forma que ela estava 3 dias sem comer, ela estava há dias sem ter contato com nenhum outro ser humano, sem ter recebido nenhum ato, nenhum gesto de carinho. Então ela dá o testemunho para ele que aquele gesto, que ouvir a voz daquelas pessoas que receberam aquele carinho, foi
tão mais importante, né? Ou igualmente importante do que o alimento que ela precisava para sobreviver. Então, por isso que o nosso tesouro mesmo, o nosso ouro verdadeiro é o espiritual. É a forma que a gente cuida dos nossos semelhantes, né? Sim, isso mesmo. Se ele for lá, né? Ó, senhora, tá aqui a comida, se vira, ela nem enxergando tava, né? O que ia adiantar? Então, o verdadeiro trabalho dele foi. O verdadeiro trabalho nosso é dividir nosso pão material, né? Não só o que está sobrando, mas que a gente faça conta, que a gente faça as coisas de uma forma que seja possível a gente dividir nosso pão material, mas com amor, com Sim, respeito, né? Com carinho, para que aquilo tenha, seja mesmo o verdadeiro ouro forjado no sim, fogo, igual ele fala aí na lição, é né? isso mesmo. A gente Vai, acaba. Pode falar. manda lá. A gente acaba nos tornando um exemplo para o outro, né? E esse também é o objetivo nosso. Pela nossa transformação, pela nossa gentileza e pelo nosso amor, a gente vai contagiando o próximo. Então ele vai falar assim: ah, aquela pessoa me ajudou, e agora que eu estou numa condição um pouco melhor, eu acho que eu posso ajudar outra pessoa também necessitada. E por aí a gente vai espalhando esse amor de Cristo, essa sabedoria. É isso que viemos fazer aqui, é partilhar o que a gente recebe todos os dias, né? Esse acolhimento, né? Jesus mesmo é o mais perfeito exemplo, e a gente pode tirar nas lições dele que todas, até a Flavinha falou isso de manhã na palestra dela, que Jesus ele ajudava todo mundo, mas ele não julgava. Ele falava, ai, não acredito que você fez isso. Mas por que você fez isso? Você está todo errado. Ele não excomungava a pessoa para ajudar. Ele Sim, ajudava e falava, ó, agora você tá bom, tá curado, agora vai, não faz mais errado, né? Vai, não peques mais, vai e se transforma. E a gente não, a gente quer, né? Fuçanhar a vida do outro, ai, eu não vou ajudar essa mulher, não, porque não sei quem não trabalha, porque eu fiz isso, porque amanhã aquilo, a gente faz todo um pré-julgamento antes de ajudar. A gente isso sempre mesmo. tem que julgar. Não que a gente também deva sair fazendo as coisas de qualquer jeito, né? Claro que a vida em sociedade tem lá as suas regras e seus critérios. Mas que a gente ponha amor nessas regras, amor nesses critérios, que a gente seja mais brando, né? Ao auxiliar. Quantas vezes a gente está até com dor, tá mal, ganha um abraço tão bom e daquele abraço a gente sai muito melhor, né? Então, tesouro espiritual em primeiro lugar. É como a nossa live aqui, pessoal. Nós poderíamos, e a gente até pensou nisso, né? Que é tudo muito novo, essa coisa de pandemia, muito sofrimento, e a gente tentando, sabendo que todo mundo está precisando de ajuda, a gente ficou tentando como ajudar, pensando e tendo ideias. Nós pensamos em gravar vídeo e colocar aqui no horário, né? X horário, a gente colocaria um vídeo gravado pronto e fim, né? Porém, essa interação que a gente faz aqui, ela vale mais até do que os estudos, né? Da gente conversar, de receber as mensagens de vocês, da gente falar aqui ao vivo. É diferente, é a forma que a gente encontrou de levar esse carinho aí até vocês, né? Então, é isso. Sim, Acho que esse é o filão da lição de hoje. É, é esse tesourinho, né? De tratar o outro bem, de se tratar bem, né? De se melhorar. E como a Lê falou, é importante o tesouro material, é importante, mas primeiro a gente busca o espiritual, e através do espiritual vem o material necessário, né? isso mesmo. E aí, mais alguma consideração? Não, tranquilo, é isso mesmo. O que dizemos agora é essencial mesmo. É isso aí, é muito bom. Aí nós vamos agora, pessoal, encerramos esse ensinamento. Esperamos, acredito que o Alê também, ter chegado aí no coraçãozinho de vocês, um pouquinho desse tesourinho que é o ensinamento de Jesus, né? E que possamos ser mais amorosos daqui para frente, que possamos batalhar muito pelos nossos tesouros espirituais daqui para frente, de hoje em Sim, diante.
E aí vamos para a nossa sequência dos nossos trabalhos, que o Ale faz o direcionamento das nossas vibrações e na sequência eu vou fazer o direcionamento do passe, tá bom? Vamos envolvendo o Ale em muito amor para que ele direcione as vibrações da noite de hoje. E assim, vamos manter os nossos pensamentos ligados a Jesus e a Deus, que nesse momento vão abrir os nossos corações. Vamos fazer a doação de toda a paz, de toda a alegria e de todo amor ao nosso planeta Terra. Vamos doar nossa sabedoria, nosso discernimento e o nosso equilíbrio a todos os dirigentes dos países. Vamos doar a nossa esperança, a nossa fé, a nossa força de vontade para nos transformarmos aos nossos irmãos e irmãs que se encontram encarcerados, fisicamente e espiritualmente. Aos nossos irmãos que se encontram nos leitos dos hospitais, vamos doar a nossa alegria, a nossa resignação, a nossa esperança e a nossa fé. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram no asilo, que eles recebam nosso carinho, a nossa alegria e o nosso amor. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram na rua, vamos doar a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor. E assim, aos dirigentes religiosos, vamos doar a nossa sabedoria, o nosso discernimento e o nosso equilíbrio. E assim, vamos olhar para os nossos entes queridos, vamos doar o nosso perdão, a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor e a nossa sabedoria. E se for permitido, Senhor, façamos que transborde dos nossos corações todo amor, toda alegria, toda compaixão, toda paz, toda harmonia, para que possamos irradiar esses sentimentos aos outros que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus, envolvidos nessas vibrações de muito amor, vamos rogando ao plano espiritual que nesse instante possa fazer o nosso passe, limpando as energias negativas, convertendo em positivas, aliviando os nossos pensamentos, aliviando o nosso coração, as nossas mágoas, as nossas tristezas, que já possamos ir nos sentindo mais leves, que possamos, neste momento que estamos recebendo essa energia do plano espiritual, possamos nos sentir mais amorosos, mais corajosos, mais esperançosos por dias melhores. Vamos também pedindo socorro espiritual para as nossas dores físicas, para a cura de nossas enfermidades. Vamos pedindo remédios calmantes para que sejam aliviados as nossas dores e os nossos temores. Pedimos também nesse instante que o plano espiritual deixe na nossa água o medicamento que estamos necessitando, os fluidos, as vibrações, deixando assim a água fluidificada com aquilo que necessitamos nesse momento. Agradecemos aos amigos do plano espiritual por esse atendimento, por esse passe, por esse socorro que acabamos de receber. E assim vamos mais tranquilos,
mais aliviados, envolvendo o nosso irmão Alessandro, que fará a prece de encerramento e agradecimento do trabalho de hoje. E assim, com os corações cheios de amor, de paz e tranquilidade, nosso espírito se encontra alegre, em harmonia. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade do estudo, pela compreensão do texto aqui nos impostos, que possamos guardar no nosso consciente e inconsciente essas lições e que possamos partilhar aos outros irmãos e irmãs necessitados. Que possamos estar aqui a próxima terça-feira com a sua graça, com o teu amor. E assim, Senhor, damos por encerrado o estudo de hoje, lembrando que possamos ser a luz do mundo, que possamos ser o amor, a paz, a alegria, se permitirmos doar a nós mesmos e aos nossos irmãos. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Oi! A gente volta assim onde eu estou, para onde eu fui. Ai, que gostoso! Não sei vocês, mas eu tô. Que tratamento bom! Tô nas nuvens. Ai, que gostoso, gente. Muito bom, né? Eu vou até tomar um golinho da minha água. Ai, gente, um golinho só. Também lá na casa, quando a gente acaba os trabalhos espirituais, eu tô assim com essa sede. Respira. Bom demais, né? Gente, quanto recadinho, me ajuda aí, amigo. Vamos lá. Regina Mobará está pedindo vibrações. Vai deixando o nome completo, gente, não esqueça de separar encarnados e desencarnados. Nossa querida mãe, Luciana, boa noite! Ei! Rebeca está online. Sol Souza, boa noite. Regina Mobará, os seus emojis de amor e de carinho. Elza, Dona Ismeia, boa noite, Dona Ismeia. Regina Mobará, dando um oi à sua amiga. Feliz por você estar aqui. Marlene, boa noite. Antônio, meu querido amigo, boa noite. Está acompanhado? Isso aí, vamos partilhar esse conhecimento. Abraços. Edna, boa noite, queridos. Gustavo. Marilene, boa noite, pessoal. Cheguei um pouquinho atrasada, mas estamos juntos. O importante é chegar, não tem problema não. Se chega atrasado, um pouco depois. Denise Loureiro, boa noite. Boa noite, Rei, cheguei. Zilma, Bonfim enviando suas vibrações. Tia Rô, Maria mandando as vibrações. Olinda, boa noite, amigos. Ivonete pedindo vibrações. Boa noite, amigos. Dona Olinda. Maria com suas vibrações. Airã. Quem mais, amigo, que você está vendo aí? Patrícia Siqueira diz que viu o vídeo do Alok, simplesmente maravilhoso. Que bom, que legal. Isso. Beijam. A Maria, a Regina Mubará também. Eric Gicol. Primeira vez que o Eric manda mensagem aqui. Seja bem-vindo, Eric. Ivonete. O Eric mandando coraçãozinho. Patrícia Siqueira. Cada um de nós fazermos a nossa parte perante o outro sem olhar a quem. Verdade. Isso é muito importante, né? A gente fazer o bem sem olhar a quem. A Jo agradecendo, thank you. A Dailton, Ildinha, boa noite. Patrícia Siqueira, gratidão. Boa semana a todos. Ivonete, amei a lição, gratidão. A gente também, que a gente aprende bastante, né? Regina Sim. Mubará, Gi Vasconcelos também mandou bastante coraçãozinho.
Tia Rô, gratidão, Senhor, maravilhoso, que nos ampare sempre. Ismeia, beijo, beijo. Angelina Colombo. Quem mais aqui? Denise Loureiro, uma maravilha esse estudo. Parabéns. Obrigada, amiga. Eu que Beijo. agradeço. Maria, Alzira, Irã, gratidão. Alzira, obrigado pelas vibrações. Vocês é que são ótimos de ficarem aqui com a gente, né? Isso aí, a gente vai partilhando esse conhecimento. É isso aí. Um beijo, pessoal. Jesus abençoe. Visite o lar de cada um de vocês. Terça-feira, estamos juntos aqui de novo, né, amigo? Isso aí. Beijo no coração. Jesus Beijo, abençoe. Joana.